Iniciando mais análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Hoje eu vou usar o Bola VIP para fazer minha análise sobre o Flamengo. Prata prioriza seleção do Equador e ignora crise no Flamengo. Assim, Prata tem futebol, vamos ser sinceros, futebol ele tem, talento ele tem, o negócio é ele jogar bem no Flamengo. Ano passado na Libertadores foi expulso infantilmente, caiu no chão, o cara chegou, puxou ele pelo cabelo, sei lá o que foi. Aquele fez ele ir para cima do jogador e ali ser expulso. Um jogador que joga na seleção do Equador, joga contra as seleções sul-americanas, cara, tem que ser cascudo. Tomar pancada, levantar e continuar jogando. O juiz não apitou, levanta e continua jogando. Não pode ser expulso facilmente. Então, às vezes o futebol dele cai muito disso. Seu posicionamento, eu prefiro ele jogando mais ponta direita. Como jogador que recua para marcar, ele vai muito bem isso. Ele tem habilidade para partir para cima, ser 1 contra 1. Tem chute, filtra bem na área para cabecear. Essa é a visão que eu tenho ele como jogador. Como 9, é uma adaptação. Vai levar tempo, vai levar posicionamento. Eu prefiro ele aberto para a ponta. Com a questão extra-campo, como foi falado, que está saindo muito, não está focado, aí é questão de analisar para valer se vale a pena ele ou não. Mas talento ele tem. E questão de comportamento, já teve problemas em outros clubes, que eu li uma reportagem que atingiu alcoolizado e outras coisas. Então o foco tem que ser o dele. Ali é uma decisão diretamente do Prata sobre seu comportamento. O Flamengo teve um caso que manchou o Flamengo, foi o caso Bruno. Então não pode repetir. Não estou te dizendo que vai chegar no mesmo patamar que foi o caso Bruno. Mas ele tem que ter todo o controle sobre sua vida para não, de um modo ou outro, não prejudicar o Flamengo fora de campo. Então é nesse pensamento que eu estou colocando essa visão do Prata. Vamos para mais notícias do Flamengo. Wallace ganha espaço no Flamengo com Jardim e jogará na vaga de Beto. O Wallace para mim tem, assim, se ele chegar no nível que acho que todo mundo espera que ele chegue, ele tem felicidade, tem habilidade, ele briga, é lutador, não para um minuto, ataca, defende. Ele tem uma qualidade assim excelente. O Alzian, eu vejo ele como Everton Araújo, na minha visão, na minha opinião, no meio do ano são jogadores que o Flamengo tem como para vender. São peças que o Flamengo tem que vender, porque o elenco do Flamengo é muito forte. Então esses jogadores não vai conseguir ter uma sequência de jogos só se for muito acima da média, e muito difícil. Cada vez o Flamengo está trazendo atletas com nível muito alto, então a competição interna é muito grande. Então esses calouros da base têm seus espaços, como o Alisson deve ganhar espaço, como o Everton Araújo vai ganhar espaço. Acho que jogos fora de casa na Libertadores, o Everton Araújo dá uma consistência defensiva melhor do que o Jorginho. Não estou falando de questão de qualidade de toque de bola, mas questão defensiva, de marcação. Então, de colocar o Araújo e aí o Flamengo ganha mais poder de marcação. Então, ele deve ganhar espaço. E eu creio que no meio do ano ele precisa ser vendido para bons clubes na Europa, para que consiga desenvolver e no futuro retornar ao Flamengo. Vou pegar o caso Wesley, saiu do Flamengo muito bem, foi por Roma e é um sucesso, e é o nome do Flamengo que é elevado. Quando tem um Wesley, tem um Vinícius Júnior, um Paquetá, João Gomes,
o mercado europeu começa a olhar para a base do Flamengo, e ali o Flamengo consegue novos negócios e consegue também acesso a jogadores desses clubes a qual o Flamengo vende esses jogadores. Então, eu vejo isso. Acho que no meio do ano tem que conseguir negociar esses dois jogadores para um clube bom, médio ou grande da Europa, para ali eles desenvolverem o futebol, levar o nome do Flamengo como formador e no futuro retornar como Paquetá retornou ao Flamengo. Vamos para mais notícia. Carlinhos topou rescindir com o Flamengo para ir ao Cuiabá, mas a janela trava negócio. Carlinhos tem uma história linda, eu torço pelo sucesso dele, acho que a história dele como pessoa é algo assim que nos sensibiliza, a gente é emocionado. O cara que largou o futebol para cuidar da mãe, retornou ao futebol, criou a chance no Flamengo, está tentando se firmar nos clubes, e é uma lição de vida, que é um jogador que traz isso. É bonito até para as próximas gerações conhecer a história dele. Tá até um bom livro para ser vendido, uma biografia muito bonita da história dele. Mose, ídolo do Flamengo, cobra elenco após o início de 2026 instável. Ídolo do Flamengo fez análise sincera sobre o comportamento no qual o elenco rubro-negro deve adotar após título perdido em 2026. Eu acho assim, começou mal, ganhou o Carioca já reorganizando com o novo treinador. Vamos ver, vamos esperar. Acho que naquele momento da estrutura derrota, acho que contra o Corinthians o Flamengo não teve culpa. O juiz deu uma expulsão ali no intervalo. Nós vimos no jogo agora recente contra o Corinthians, houve um soco também não intencional do Gabriel Paulista, que o árbitro não foi consultado. Naquele jogo contra o Corinthians foi consultado, depois do intervalo acharam a imagem para expulsar o Carrascal. E eu acho um movimento assim natural. Eu como qual jogar mais pelado, eu sou baixo, o cara mais alto que eu, se eu viar o braço, com certeza, o cara viar o braço em mim, com certeza vai acertar meu rosto. Então vai ser para mim um lance natural de uma estatura de uma pessoa mais alta com uma pessoa mais baixa. Viar o braço. E ali foi a mesma coisa que o Carrascal fez. Ele balançou de um lado, quando rodou para sair da marcação ao qual o Breno Bidon estava segurando ele, o braço pegou no rosto. E ali foi expulso. E no jogo contra o Flamengo Corinthians no Parque Embu, o Gabriel Paulista tentou sair do Jorginho e o braço pegou no rosto. É para ter sido expulso também, se fosse um critério. Lembrando que é o mesmo VAR que tinha apitado a Supercopa. Já na Recopa, a estratégia de jogo do Felipe Luiz para mim foi errado. Lá na Argentina ele tinha que jogar mais recuado e no Maracanã um Flamengo mais solto. O que aconteceu? Na Argentina ele jogou o time para cima e chegou no Brasil e colocou o Everton Araújo com o Eric Pucá, um meio campo, uns dois volantes mais marcador. E na Argentina vão encontrar, ele colocou um volante com Paquetá como segundo volante, colocando assim o Flamengo mais para cima. Então para mim foi um erro de estratégia do Felipe Luiz, a qual mudou o treinador. Não estou desmerecendo o Felipe Luiz, eu gosto do Felipe Luiz, acho que ele teve um ano fantástico, acho que teria outro ano fantástico no Flamengo. Eu sou favorável ao treinador ficar anos no Flamengo. Gosto muito do Alex Ferguson, do ex-treinador do Manchester United, que ficou 20 anos lá no clube. Eu sou a favor de ter um treinador assim, que ele seja ali ao mesmo tempo treinador, ao mesmo tempo busca jogador. Foi o Alex Ferguson que encontrou o Cristiano Ronaldo, entre tantos outros nomes no futebol mundial, quando esteve no Manchester United.
Vamos para mais notícias do Flamengo. Em má fase no Flamengo, Prata tem atuação de destaque na data FIFA. Atacante do Flamengo foi o grande nome do empate do Equador e Marrocos na noite desta sexta-feira. Porque eu falei, ele tem talento, tem futebol, depende muito dele e é questão do dia a dia, do comportamento dele. Acho que foi a questão que está sendo mais circulada na imprensa, o Prata fora do Flamengo. Acho que um jogador, um profissional, tem que se cuidar, se preparar para a sua profissão, que tá tanto que é esporte. Então o corpo dele é a máquina, o corpo dele que faz o futebol dele ser bom. Com as duas últimas notícias rapidinho, Papi pede a tota cautela sobre o novo estádio do Flamengo. Papi cita juros elevados no Brasil e explica a situação financeira do rubro-negro e atia planos para iniciar a construção. É isso aí, eu acho que o estádio tem que ser pensado. A única coisa que eu penso, acho que para mim tem que ter um fundo já, quanto os juros, essas coisas, para mim eu quero ir acumulando uma grana que na hora que iniciar, para mim tem um montante de dinheiro e vai ser essa construção muito rápida, mais veloz possível. Outra notícia do Flamengo, a camisa do Flamengo explode e atinge 450 milhões em 2026. Receita gerada pelo uniforme rubro-negro registra crescimento expressivo e reforça o poder financeiro do clube no cenário nacional. É isso aí, acho que esse dinheiro de 450 é dinheiro para ser investido só para pagar salário, acho que é um dinheiro ali para pagar salário. O dinheiro da bilheteria, esse sim eu guardaria para a construção do estádio. E com venda de jogadores, o Flamengo comprar jogador. Acho que o Flamengo faz muito bem. Acho que vendeu ano passado o Gerson e o João Gomes, trouxe o Paquetá e por isso estou falando, possível venda no meio do ano, você conseguir negociar o Everton Araújo e o Alisson, pode se pegar esse montante e contratar outro jogador. Pelo menos é meu pensamento, não sei se o Flamengo adota essa visão, essa forma de trabalho, mas é minha visão de que como o Flamengo deve trabalhar seus recursos, bilheteria, para a questão do estádio, uniforme para pagar o salário dos atletas e funcionários, cobrando todo mundo, e o venda de jogador, para você trazer jogador, você vende e contrata. É uma lógica bem básica. Então essa é a análise. Falar comigo, Eduardo. Amanhã eu volto falando mais sobre o nosso Flamengo.